Bom dia! Hoje vamos dar início ao nosso curso Funções de Várias Variáveis. Bom, para a gente começar nesse curso aqui, eu acho interessante a gente definir o conceito inicial de função, tá? Porque o principal objeto que nós iremos utilizar aqui para o nosso curso será o conceito de funções. Então, o que é uma função? Função é um conceito bastante conhecido dentro da matemática, é um jargão bem conhecido dentro da matemática, mas ele se faz necessário cada vez que vai ser utilizado, se faz necessário defini-lo. Então, o que é uma função? Tá? Então, dizemos que uma função é uma lei. Tá? Por que uma lei? Porque é uma obrigação dentro da matemática que associa a cada elemento de um conjunto chamado domínio um único, tá? Único, isso é importantíssimo. Um único elemento de um outro conjunto chamado contradomínio, tá? Então, é uma lei que a cada elemento do domínio relaciona-se com um único elemento de um outro conjunto chamado contradomínio. Então, para a gente definir de modo correto uma função, a gente precisa do quê? Da lei de formação, que é a função propriamente dita, que relaciona valores dentro do domínio. A gente precisa definir corretamente o domínio, que é de onde a função sai, e é preciso definir também o contradomínio, que é onde a função vai. Tá? Desses conjuntos, o menos importante para ser definido é o contradomínio, porque o contradomínio, aonde a função aplica, em geral a gente não coloca restrições, mas o domínio sim, porque o domínio, para a gente colocar pontos dentro do domínio, a função precisa estar bem definida naqueles pontos. Tá? E o subconjunto do contradomínio para o qual existem elementos do domínio que vão nele, tá? A gente chama de imagem. Então, o contradomínio ele é um conjunto maior para onde a função vai. Aqueles pontos para o qual efetivamente a função chega mesmo, tá? Então, pega um ponto do domínio. Tem alguém lá nesse conjunto, a gente chama de imagem. Fazendo um desenho esquemático aqui para ver se ajuda, se auxilia, é o seguinte, ó. Imagine que aqui é o meu domínio, tá? Esse conjunto aqui, esta bolinha aqui é o meu domínio. Eu estou rodando o meu mouse aqui para identificar, tá? Vou até colocar um símbolo maior, ó. Este aqui é o meu domínio. Então, para cada elemento do domínio, que eu coloquei só 3 elementos, o que eu tenho? Eu tenho uma correspondente aqui no meu contradomínio. Então, este ponto do domínio vai para este ponto aqui do contradomínio. Aí eu peguei um outro ponto do domínio, foi para o mesmo ponto do contradomínio. Pode, não tem problema nenhum. Aqui, no meu contradomínio, pode existir 2 pontos do domínio que vão num só. O que não pode acontecer é, se eu pegar um ponto do domínio, ele não pode ter 2 imagens, ele não pode ir em 2 pontos diferentes do contradomínio. Mas uma imagem pode vir de 2 pontos diferentes do meu domínio, tá? Aqui um outro ponto do meu domínio vai para este ponto aqui. Você veja, aqui a minha imagem são só esses 2 pontos, tá? Ou seja, existe alguém do domínio que vem neles. Este ponto aqui faz parte do contradomínio, mas não tem nenhum ponto chegando nele, ou seja, ele não corresponde a ninguém do domínio pela função. Então, ele não faz parte da imagem. Então, a imagem é um subconjunto do contradomínio.
A imagem pode ser menor, neste caso ele é menor, ou pode ser igual ao contradomínio em situações. Tem muitas situações que ela é igual, tá? Bom, então vamos lá, só para lembrar aí, né? Então a gente fazer aquela construção de ideias passo a passo. Primeiro a gente define a função de uma variável. Depois a gente chega e define a função de várias variáveis, tá? Primeiro com uma variável, ou seja, o domínio está contido dentro de um subconjunto dos reais. E depois a gente faz para duas variáveis, onde o domínio é um subconjunto do R2, tá? Depois a gente considera o domínio um subconjunto do R3 e depois, finalmente, a gente considera o nosso domínio um subconjunto do Rn qualquer. Mas o que tem específico em cada situação deste curso? O contradomínio sempre será um subconjunto dos reais, tá? Então, nessa situação, o nosso contradomínio ou a imagem, né, será um subconjunto dos reais. O domínio pode mudar a dimensão dele, mas a imagem ela vai estar sempre no espaço dos reais. Bom, então vamos lá. Então a gente vai denotar o nosso domínio pela letra D, que é um subconjunto dos reais aqui, quando a gente estiver trabalhando com uma função de uma variável apenas. O nosso contradomínio a gente vai denotar por CD, em geral a gente não usa muito. Isso aqui é um subconjunto dos reais também. E a imagem vai ser denotada por IM, tá? I maiúsculo, M minúsculo, é um subconjunto dos reais. Então a gente tem um exemplo aqui, f de x igual a x quadrado. É suficiente definir a função desta forma? Não, eu preciso dizer mais. Preciso dizer o quê? Qual é o domínio? Então esta função aqui tem o domínio conjunto dos reais. E a imagem desta função são os reais mais. Na verdade, não é os reais mais, né? São os reais não negativos. Então, de modo correto, isso aqui seria porque ela pode assumir o valor x igual a zero. Então, isso aqui é os reais mais aqui, está identificando os reais não negativos. Tá? Um outro exemplo, um exemplo 2 de uma função, também de uma variável real, f de x é igual a 1 sobre x. Então, esta aqui é a lei de formação, tá, da minha função. Qual o domínio? O domínio aqui são todos os valores de x, exceto x igual a zero. Por que x igual a zero não entra, professor? Porque x igual a zero dá divisão por zero. E divisão por zero, ele vai contra o primeiro mandamento da matemática. Qual que é o primeiro mandamento da matemática? Não dividirás por zero. Tá? Então, o domínio são os reais, exceto o zero. E a imagem aqui são os reais menos o zero. Essa função aqui também, nenhum valor de x que eu coloque aqui real, né, ela vai se anular. Pode dar negativo, pode dar positivo, mas ela não se anula. Esta função é uma função descontínua, daquele tipo que a gente já viu em função de uma variável, ela é descontínua. O que é ser descontínua? Descontínua é aquela função que quando a gente faz o desenho dela, ela tem um salto, tá? Então, quando eu for trabalhar mais com gráficos de função, não será hoje, eu vou fazer desenhos de função de uma variável e a gente vai ver de fato que esta função ela é descontínua. Bom, então, para fornecermos uma função, a gente precisa o quê? A gente precisa da lei de formação, a gente precisa do domínio da função e do contradomínio da função. Então, a gente precisa destas três
coisas aqui. A lei de formação, em geral, é a mais simples, a gente fornece. O contradomínio, a gente também não se preocupa muito, porque o contradomínio a gente coloca como sendo os reais todos, mas o domínio é importante a gente fazer o cálculo, tá? E como a gente procede do cálculo do domínio? Então, para fazer isso, a gente faz o quê? Consideramos o maior conjunto numérico dentro do conjunto dos reais, né, para o qual a função está definida. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando sobre o conjunto, a função de R em R, ou seja, de uma variável apenas, inicialmente a gente imagina que o domínio é todos os reais. Aí a gente remove os pontos que dão problemas. Tá? Então a gente considera o domínio todos os reais e remove aqueles que dão problema. E quais são as situações em que a gente pode ter problema para não definir uma função? São aqueles pontos para os quais a função não está definida. E quais situações são essas? Primeiro, divisão por zero. Então, divisão por zero, a função não está definida. Qual outra situação que a função real não está definida? Raiz de número negativo. Raiz de número negativo é um número complexo, tá? Na verdade, se for só a raiz de um número negativo, é imaginário puro. Ele não é número real. E uma outra situação que a função não está definida é logaritmo de número menor ou igual a zero. Tá? Então é outra situação que não está definida. Tirando estas três situações, a minha função está bem definida sempre. Tá? Então vamos fazer alguns exemplos aí de funções de uma variável para a gente calcular o domínio. Então eu vou dar a função f de x igual a x quadrado na letra A. Na letra B, f de x igual a 1 dividido por x. Tá? Então 1 no numerador e x no denominador. A terceira aqui, a letra C, f de x igual a raiz de x dividido por x quadrado, mais 1. Na letra D, a gente tem raiz de x menos 1 dividido por 2 menos x. Vamos lá fazer. Então, a letra A, f de x igual a x quadrado. Eu pergunto, esta função possui algum problema? Não, não tem. Por quê? Quais são os três problemas? Divisão por zero. Nem tem divisão aqui, então não poderia ter divisão por zero. Segundo problema, raiz de número negativo. Também não tem raiz aqui, então não teria este problema. E logaritmo menor ou igual a zero. Também não tem logaritmo aqui. Então não tem nem divisão por zero, nem raiz de número negativo, nem logaritmo de número menor ou igual a zero. Então qual é o domínio dessa função? Lembra que eu falei sempre o maior conjunto dos reais e a gente vai removendo os pontos que dão problema. Como ele não tem nenhum ponto que dá problema, qual é o domínio? O real todo, tá? Beleza, letra A, tranquilo. Letra B, f de x igual a 1 dividido por x. Esta função aqui pode exibir algum problema? Sim, pode. Qual é o problema que ela pode exibir? Bom, você está vendo que tem uma divisão aqui? Tem uma divisão? Então, o problema que ela pode exibir seria a divisão por zero, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai lá e remove este problema. Então, o único ponto que dá problema é se eu colocar x igual a zero aqui. Então, a gente vai lá, remove o x igual a zero. Então, quem seria o domínio desta função? O domínio dessa função vai ser os reais todos, exceto o zero que eu estou tirando fora. Tá? Vamos lá, na letra C. E essa função aqui, agora que a gente tem mais coisas, né? A gente tem uma raiz e uma fração. Então, a gente tem que analisar isso com cuidado. Primeiro,
Olhando para dentro do argumento da raiz. Quem está dentro do argumento da raiz? É x dividido por x² mais 1. Para esta função estar bem definida, este argumento tem que ser não negativo. Tá certo? Aqui eu coloquei positivo, mas o correto é não negativo. Bom, então vamos lá estudar o sinal de x dividido por x² mais 1. Vamos lá. Bom, uma coisa que a gente pode notar para esta função, vamos olhar primeiro no denominador dessa função. x² mais 1, isso aqui sempre é positivo. Por que x² mais 1 sempre é positivo? Porque x² sempre é maior ou igual a zero. Tá? Porque qualquer número real elevado ao quadrado, ele vai ser maior ou igual a zero. Se ele for diferente de zero, sempre será positivo. Se ele for igual a zero, zero elevado ao quadrado é zero. Se eu somo um número maior ou igual a zero com 1, com certeza absoluta vai ser positivo. Então, x² mais 1 é positivo. Então, eu não preciso me preocupar com o sinal de x² mais 1, porque isso aqui sempre é positivo. Só preciso me preocupar com o sinal do numerador, tá? E quem é o numerador é x. Então, como eu quero que o argumento, que é x dividido por x² mais 1, seja maior ou igual a zero, e como o denominador sempre é maior do que zero, então basta que apenas o x seja maior ou igual a zero, tá? Então, qual é o domínio aqui? O domínio são os valores de x maior ou igual a zero. Então, se eu colocar qualquer valor de x maior ou igual a zero aqui, esta função ela vai estar bem definida. Tá? Então, se eu colocar x igual a zero aqui, posso, vai ficar zero dividido por 0² mais 1, que vai dar o quê? Raiz de zero, que é zero. Tá? Posso pôr número negativo aqui? Não, não posso. Se eu colocar um número negativo aqui, vai ficar menos 1 dividido por menos 1 elevado ao quadrado mais 1, que vai dar o quê? Vai ficar menos 1 dividido por algum número positivo, vai dar 2, né? Então, menos 1 dividido por 2 vai ficar raiz de menos meio, e raiz de menos meio não é um número real. Tá? Bom, letra D aqui, vamos lá. O que tem que acontecer aqui? Então, olhando para o argumento, que é este valor aqui, ó, x menos 1 dividido por 2 menos x, a gente obrigatoriamente vai ter que o argumento tem que ser maior ou igual a zero, tá? Não negativo. Tá? Maior ou igual a zero é a mesma coisa que dizer não negativo. Então, o que a gente vai fazer? Uma situação que a gente vai trabalhar aqui é o estudo do sinal. Por que o estudo do sinal? Porque se o denominador, que é este, 2 menos x, e o numerador, que é este aqui, que é x menos 1, forem os dois positivos, ou maiores ou igual a zero, eu tenho que isso é verdade. Mas se os dois forem negativos, isso é verdade também. Se x menos 1 for negativo e 2 menos x for negativo, a razão será positiva. Porque a gente sabe que, por exemplo, o número menos 3 dividido pelo número menos 1 dá o quê? Vai dar 3. Então, um número negativo dividido por um número negativo também dá um número positivo. Então, é necessário a gente fazer o quê? Estudar o sinal de cada parcela separadamente para a gente conseguir identificar claramente quando esta razão é positiva ou maior ou igual a zero, tá? Então, vamos lá. Então, vou primeiro estudar o sinal do numerador de x menos 1. Então, estudando o sinal de x menos 1, o que eu faço? Eu pego x menos 1 e coloco maior ou igual a zero. Eu vou identificar onde ele é maior ou igual a zero, ou seja, x menos 1
positivo ou não negativo, tá? Então, resolvendo isso aqui, eu passo o 1 para a direita, então vai ficar x maior ou igual a 1. Então, quando x for maior ou igual a 1, eu tenho que x menos 1 é maior ou igual a 0. Quando x for menor do que 1, né, porque a gente agora trabalha na direção contrária, então quando x for menor do que 1, x menos 1 vai ser negativo. Então eu tenho o que aqui? O 1, então eu tenho positivo para o lado direito, negativo para o lado esquerdo, ou seja, negativo para x menor do que 1 e positivo para x maior do que 1. E exatamente em x igual a 1, este fator se anula. Aí agora eu vou estudar o denominador, desculpa, eu vou estudar o denominador, que é o 2 menos x. Vou fazer a mesma coisa, eu pego 2 menos x maior ou igual a 0. Tá vendo que o x aqui está negativo? A gente nunca trabalha com sinal negativo. Uma possibilidade é passar o x para o lado direito, a outra possibilidade é passar o 2 para o lado direito e multiplicar por menos 1 a fração toda. Eu prefiro fazer o que eu fiz aqui, ou seja, passar apenas o x para o lado direito e eu ficar com 2 maior ou igual a x. Então, o que a gente tem? A gente tem que, quando 2 for maior ou igual a x, o 2 menos x será maior ou igual a 0, será não negativo. Quando o x for estritamente maior do que 2, a gente tem que 2 menos x será negativo. Então, agora a gente coloca os sinais aqui, tá certo? Então, eu coloco o ponto 2, que é o ponto que separa as regiões. Então, quando o x for maior do que menos 2 é negativo, olha, sempre que o x for maior do que menos 2, essa quantidade é negativa. E sempre que o x for menor do que menos 2, para cá, esta quantidade é positiva. Aí você fala, professor, por que esta bola aberta aqui? A bola aberta é pelo seguinte, como este fator está no denominador, o denominador nunca pode se anular. Então, eu removo o ponto para o qual o denominador se anula. E qual é o ponto que o denominador se anula? É o 2. E como que eu removo? Como é que eu indico o fato de eu ter removido? Eu coloco o 2 e coloco uma bola aberta. A bola aberta é para dizer que o 2 não faz parte do conjunto. Lembra que atrás eu coloquei para uma bolinha fechada. O 1 faz parte do conjunto, porque se eu colocar x igual a 1, vai anular a expressão e a raiz de um número negativo, de um número igual a 0, está bem definida. A raiz de 0 é 0, tá? Bom, então quem é o domínio agora? Então eu vou fazer o estudo dos sinais. Então eu peguei aquele primeiro sinal que eu estudei, que é negativo, positivo e o ponto 1. Estou estudando o segundo sinal agora, ó. Negativo para x maior do que 2, positivo para x menor do que 2, o 2 não entra. Então vamos estudar o sinal. Ó, então eu traço uma retinha saindo do 1 até uma terceira reta, traço uma retinha saindo do 2 até uma terceira reta aqui, tá? E vou estudar o sinal. Ó, menos com mais, tá? Por que menos com mais? Porque para x menor do que 1, o numerador é negativo. E mais o denominador é positivo. Então, menos com mais dá o quê? Na divisão, dá menos. Mais com mais dá o quê? Dá mais. Então, se divide um número positivo por um número positivo, dará um número positivo. Quando você divide um número positivo por um número negativo, dá o quê? Dá um número negativo. Então, estudando o sinal, o que a gente tem é o quê? Apenas entre 1 e 2 aberto
é que são os pontos que eu quero, que são os pontos não negativos. Então, qual é o domínio da função? O domínio da função vai ser o quê? Vai ser o 1 até 2, 2 aberto. Ou uma outra forma de representar, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 1 e menor do que 2. Bom, agora vamos considerar o caso em que a gente vai trabalhar com o nosso domínio contido em R2, tá? E o que é o domínio aqui agora? O domínio dessa função ele vai ser um subconjunto do R2, tá? Por quê? Porque ele depende de duas variáveis agora, depende das variáveis x e y. Olha um exemplo de função. O exemplo f de x, y igual a x quadrado mais y ao quadrado. Tá faltando coisa aqui? Tá. Eu preciso definir quem é o domínio desta função. Quem é o domínio dessa função? Neste caso, esta função aqui não tem nenhum daqueles três problemas. Não tem divisão por zero, porque não tem nem fração aqui. Não terá raiz de número negativo, porque nem tem raiz aqui, nem logaritmo de número menor ou igual a zero. Então, quem é o conjunto domínio desta função? É o R2 todo. A de baixo, a mesma coisa, vai ser o R2 todo. A gente vai estudar aqui cada um desses casos. Esse terceiro aqui, esse aqui eu preciso analisar com cuidado. Por quê? Porque aqui eu tenho raiz, então o domínio dessa função eu preciso estudar o sinal deste argumento aqui para eu conseguir identificar de modo claro quem é o domínio da função, tá? E como é que a gente faz para encontrar o domínio da função? A gente faz muito parecido com o que foi feito no caso unidimensional. A gente considera o domínio R2 todo e remove aqueles que dão problema. Quais são os problemas mesmo? Divisão por zero, raiz de número negativo, raiz de zero pode, e logaritmo de número menor ou igual a zero. Tá? Menor ou igual a zero, porque logaritmo de zero não tem. Então vamos lá. Exemplo. Encontre o domínio das funções e esboce o domínio graficamente. O que é esboçar o domínio graficamente? Olha, em uma dimensão, se você olhar lá, eu fiz o esboço do domínio da função graficamente aqui, ó. Isso representa graficamente o domínio da minha função, que é o quê? A região do 1 até o 2 para este exemplo aqui. Só que em R1 não tem muita graça de fazer essas contas. Agora em R2, a representação gráfica ela é mais impactante. Por quê? Porque o domínio será de fato uma região no R2. Então o desenho não vai ser mais um intervalo como o caso anterior. Ele vai ser uma região no R2. Tá? Então vamos lá, fazer o primeiro caso. X quadrado menos y ao quadrado. Tem algum problema essa função? Não. Não tem divisão, não tem raiz e nem logaritmo. Então, se não tem nenhuma dessas três coisas, quem é o domínio? Já é o maior conjunto que você possa considerar. Então, neste caso aqui, o maior conjunto é o R2 todo. Vamos para o 2. Bom, vamos considerar o caso 2 agora, né? F de x, y igual a raiz de menos x mais y, tá? Esta função aqui. Então a gente tem que analisar o que aqui? A gente tem que analisar este argumento aqui. Por quê? Porque a função, obrigatoriamente, para ter definida esta função aqui, como tem uma raiz, se a gente for olhar aquelas três situações de problema que a gente tem uma delas, que é o quê? Raiz de número negativo. Pode acontecer de ter, né? A gente não quer que tenha, mas pode acontecer de ter. Então, como este argumento aqui, menos x mais y, pode, porventura, ser negativo, o que a gente vai fazer? A gente vai se preocupar em identificar apenas os pontos para os quais menos x mais y fique maior ou igual a zero. Então, eu vou buscar os valores de x e y pertencente ao R2
tal que menos x mais y seja maior ou igual a zero, tá bom? Bom, como é que a gente resolve essa equação aqui? Na equação aqui, eu passo o x para o lado direito, então eu tenho y maior ou igual a x. Então, o que eu tenho aqui nessa situação? Se eu quiser descrever algebricamente o meu domínio, ele vai ser o quê? Vão ser o x, y pertencente ao R2, tal que y maior ou igual a x, tá certo? Esse aqui é o domínio, ó. XY pertencente ao R2, tal que y maior ou igual a x. Dá para a gente identificar esse domínio que eu descrevi algebricamente, dá para a gente identificar ele graficamente, geometricamente? Sim, dá. Então, o que a gente faz aqui para fazer a identificação? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é perceber que se eu trocar essa desigualdade aqui, ó, maior ou igual, y maior ou igual a x, trocar por y igual a x, eu vou ter uma curva. Então, esta curva ela vai separar a fronteira entre duas regiões no plano. Uma região vai ser o y maior do que x e a outra região vai ser y menor do que x. Tá? Então, y igual a x, ela separa duas regiões. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai encontrar, né, troco essa desigualdade por uma igualdade e eu encontro o y igual a x. O que é y igual a x? Y igual a x, ele define uma reta. Qual reta? Esta reta aqui, ó, esta reta, passando pela origem, porque não existe coeficiente linear aqui, o coeficiente linear aqui é zero, então quer dizer que ele passa na origem, e o coeficiente angular é 1, então a inclinação da reta é positiva. Esta reta aqui, ela representa uma bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes, tá certo? O que é bissetriz? Quer dizer que esse ângulo de 90 graus aqui, ele é separado em dois ângulos de 45 graus. Então, aqui tem 45 graus e aqui também tem 45 graus. Tá certo? Bom, como que a gente identifica qual a parte que a gente quer? Se a gente olhar aqui, a gente vê que o y é maior ou igual a x. Como que a gente vai identificar na nossa reta? Ó, este eixo, o eixo vertical, corresponde ao eixo y. Então, quando eu subo ao longo do eixo vertical, quem cresce é y. O eixo horizontal é este aqui, é o x. Então, quando eu vou da esquerda para a direita, quem cresce é o x. Então, como eu quero que o y seja maior ou igual a x, o que eu faço? Eu pego os pontos que estão acima da reta y igual a x, porque é a direção em que o y cresce. Se eu tivesse que y fosse menor ou igual a x, eu iria para baixo. Então, esta região representa o y maior ou igual a x, que representa exatamente o domínio da função, inclusive com essa reta. Essa reta é y igual a x. Então, esta região pintada aqui, inclusive com a reta, representa o domínio da minha função, a representação gráfica do domínio. Vamos lá para o terceiro. O terceiro eu tenho f de xy igual a ln de 9 menos x quadrado mais y quadrado. Tá? Este ln, logaritmo neperiano, né, logaritmo natural, ou logaritmo neperiano, também é um nome, tá? Ele está definido para quais valores do argumento dentro do logaritmo? Só para valores positivos. Então, eu vou obrigar que esta quantidade que eu estou circulando aqui seja positiva, ou seja, 9 menos x quadrado mais y quadrado, isso tudo aqui seja positivo. Como é que eu resolvo a desigualdade? Para eu resolver a desigualdade, eu passo
tanto o x quadrado quanto o y quadrado para o lado direito, o sinal deles é menos, vai para o lado de lá, fica mais. Então vai ficar 9 menor do que x quadrado mais y quadrado. Então, quem é o domínio da minha função? A representação algébrica do domínio. São os xy pertencente ao R2, tal que x quadrado mais y quadrado é menor do que 9. Isto e isto representam a mesma coisa. Ó. Este primeiro aqui está dizendo que o 9 é maior do que x quadrado mais y quadrado. Este aqui está dizendo que x quadrado mais y quadrado é menor do que 9, que é a mesma coisa. 9 ser maior do que x quadrado mais y quadrado é a mesma coisa que x quadrado mais y quadrado ser menor do que 9. Tá? E como é que a gente representa graficamente essa região? Então é a mesma ideia. Eu troco a desigualdade por uma igualdade para encontrar qual curva é esta aqui. Se a gente lembrar aqui, né, da geometria analítica, a gente vai saber que x quadrado mais y quadrado igual a 9, eu posso escrever assim, ó, x quadrado mais y quadrado igual a 3 elevado ao quadrado, porque 9 eu posso escrever como 3 elevado ao quadrado. Qual a vantagem de escrever desse jeito? Quando a gente olha aqui, a gente percebe que esta equação do círculo de raio 3, tá certo? E centro 0, 0. Qual é a forma geral de uma equação de um círculo de centro 0, 0 e raio R geral qualquer? É assim, ó. X quadrado mais y quadrado igual a R ao quadrado. Essa é a expressão geral. Se você trocar o R por 3, que é o que eu tenho aqui, eu tenho exatamente x quadrado mais y quadrado igual a 9. Então, esta curva, essa curva aqui, ó, x quadrado mais y quadrado igual a 9, representa este círculo aqui. Ó, o círculo de centro 0, 0, que é o centro na origem, e raio 3. O que eu quero? Eu quero x quadrado mais y quadrado menor do que 9. Se eu quero x quadrado mais y quadrado menor do que 9, eu quero o quê? Eu quero os valores que estão dentro do ciclo. Por quê? O x quadrado mais y quadrado igual a 9, ele representa o círculo. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma região que está fora do círculo e uma região que está dentro do círculo. Só duas, tá? Porque a curva ela é fechada, então ela separa duas regiões. Uma região interna, dentro, e uma região externa. Como eu quero x quadrado mais y quadrado menor, eu quero a região de dentro. Se eu tivesse x quadrado mais y quadrado maior, eu teria a região de fora. Tá? Então, como é menor, é dentro. A questão é também aqui, eu tenho que x quadrado mais y quadrado é estritamente menor do que 9. Se ele é menor do que 9, o círculo não entra. Então, eu troco o círculo por esse tracejado representando o círculo. Então, a região do meu domínio é esta região e o círculo não entra. Vamos lá no 4. No 4 eu tenho o quê? Raiz, né, o f de xy é raiz de x dividido por x menos y. O que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho aqui dentro que o meu x dividido por x menos y tem que ser maior ou igual a zero para eu conseguir definir bem essa função. Tá? Como eu tenho uma fração, eu vou ter que estudar o sinal de cada uma das parcelas. Por que eu tenho que estudar o sinal de cada uma das parcelas? No mesmo motivo que quando a gente tinha fração de uma variável apenas. Por quê? Se a quantidade de cima for positiva e a de baixo for positivo, a razão entre os números é positiva. Se em cima for positivo e embaixo for negativo, a razão é negativa. Se em cima for negativo e embaixo for positivo, a razão é negativa. Se em cima for negativo e embaixo for negativo, a razão é positiva. Tá?
Então eu vou estudar o sinal, ver onde a parte de cima, ou seja, o numerador é positivo e a parte em que ele é negativo, e depois eu vou para o numerador e fazer a mesma análise. Uma coisa importante aqui da gente notar é que o numerador nunca o denominador nunca pode se anular, tá certo? Então, os pontos para os quais o denominador se anula, a gente remove, que é exatamente x igual a y. Então, x igual a y são os pontos em que o denominador se anula, então a gente vai lá e remove esses pontos. Bom, então vamos lá. Então vamos fazer o estudo de cada sinal. Então, primeiro o numerador. O numerador aqui é x. O x é fácil da gente fazer. Por quê? Porque quando o x for maior, faltou um zero aqui, ó. Quando o x for maior do que zero, ele já é positivo. Quando o x for menor do que zero, o denominador é negativo, porque é só x. E quando x for igual a zero, o denominador é nulo. Não depende de y. Então, se a gente for representar graficamente só o denominador, vai ser isso aqui, ó. O x maior do que zero, ó. Então o x maior do que zero é tudo que está para cá, então qualquer ponto aqui à direita, aqui o x é maior do que zero, você fala, professor, o y não importa, só o x, não depende de y explicitamente o numerador. Então, para qualquer valor de x, aqui é positivo, qualquer valor de x à esquerda é negativo, e exatamente aqui, né, sobre esta reta, o x igual a zero anula o denominador, o numerador. Agora vamos analisar o denominador, que é o x menos y. Como é que a gente faz para analisar o sinal? Bom, a gente procura os pontos para os quais ele é negativo ou positivo. Aqui eu estou fazendo os pontos para os quais ele é positivo. Então eu faço x menos y maior do que zero. Então vai ficar o quê? Eu passo o y para o lado direito, vai ser o x maior do que y ou y menor do que x, tanto faz. Você pode dizer qualquer expressão que você quiser, x maior do que y ou y menor do que x. Então, o que a gente tem? Se o x for maior do que y, x menos y é maior do que zero, ou seja, positivo. Se o x for menor do que y, né, a outra situação, então a gente tem que o x menos y é menor do que zero, então é negativo. E se o x igual a y, a gente tem que o x menos y é igual a zero, então a gente tem uma situação em que essa quantidade é nula. Lembra? Denominador igual a zero eu não utilizo. Então esses pontos aqui já serão removidos do domínio, eles não podem fazer parte. O que a gente vai fazer? Bom, vamos colocar o sinal desta função aqui, tá certo? No nosso esqueminha. Como é que a gente faz aqui? Primeiro do denominador. Então a gente encontra a reta x igual a y, que é exatamente a reta que separa as duas regiões. Então a gente viu aqui, ó, quando o x for maior do que y, é positivo. Se o x for menor do que y, é negativo. Então a gente vem aqui, ó, o x cresce nessa direção. Então o x maior do que y, aqui é o x igual a y. O x maior do que y está aqui à direita da reta e o x menor do que y está à esquerda da reta. Então, olhando lá o sinal, a gente sabe que quando o x for maior do que y, é positivo. Então, nessa região é positivo. Quando o x for menor do que y, é aqui, é negativo. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar junto as expressões, os sinais das duas. Por que a gente vai colocar o sinal das duas? Ó, eu venho aqui e coloco o quê? Vamos olhar aqui então, ó. Aqui é o sinal do denominador e aqui é o sinal do numerador.
Então vamos ver o que acontece aí? Vamos colocar os dois sinais juntos? Olha aqui, tá aqui, ó. Tá parecendo um pouco bagunçado, mas dá para a gente identificar. Olha, o azul representa o sinal do numerador. Tá vendo aqui o azul? Então, no numerador ele vai ser negativo para x aqui, ó, menor do que zero, e vai ser positivo para x maior do que zero. Então, o azul ele é negativo aqui e positivo aqui. Agora vamos vermelho. O vermelho corresponde ao sinal do numerador, desculpe, do denominador. Então, o vermelho corresponde ao sinal do denominador. E o denominador é este aqui, ó. Então ele vai ser menos sobre esta reta e mais abaixo desta reta. Então o vermelho ele é menos aqui e mais aqui, ó, toda a reta. Então vamos identificar o que é que acontece aí nessas regiões. Vamos ver a interseção. Olha, aqui, ó, só nesse quadrante aqui, no segundo quadrante, o x, o denominador e o numerador são negativos. Então a razão entre eles vai ser positiva, tá? Então nos pontos em que eu tiver menos e menos, eu troco para mais, porque vai ficar menos dividido por menos, vai dar mais. Aqui, onde eu tenho mais e menos, por que mais e menos? Porque o numerador é mais e o denominador é negativo. Então, nesta região aqui, eu tenho, quando eu fizer a razão, vai ficar negativa. Nesta região aqui toda, ó, aqui, ó, nesta região, eu tenho, vamos ver aqui primeiro, né? Então, aqui eu tenho o denominador positivo e o numerador positivo, então aqui vai ficar a razão, vai ficar positiva. Aqui também eu tenho denominador positivo e numerador positivo, aqui também vai ficar positiva. Aqui eu tenho o que? Aqui eu tenho numerador negativo e denominador positivo. Então, quando eu fizer razão, vai dar o que? Negativo. E, finalmente, aqui eu tenho tanto numerador quanto denominador negativos. Então, a razão vai dar positiva. Então, vai dar aqui vai dar positiva também. Tá? Tanto o denominador como o numerador são negativos. Então, quando eu fizer razão, vai ficar positiva. Então, eu vou remover só esta região aqui e esta aqui. Tá? Então, quando eu for fazer o desenho, ó, eu removi esta região e esta região aqui. Perceba que eu também removo a minha reta y igual a x. Por que eu removi a reta y igual a x? Porque a reta y igual a x é aquela reta para o qual o denominador se anula. E o denominador nunca pode ser zero. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter positivo nesta região, positivo nesta região. Então, o domínio vai corresponder a esta região, união com esta região. Como é que a gente escreve essas regiões aqui de modo algébrico? Então, são os x, y pertencente a R2, faltou um 2 aqui, tal que x maior ou igual a zero e x maior do que y. Então, aqui, ó, nesse ponto, o x é maior ou igual a zero e o x é maior do que y, porque está à direita da reta y igual a x. Ou está aqui nessa região. Que região é essa? Ó, são os x negativo. E o que acontece? Qualquer x negativo? Não. Se fosse qualquer x negativo, teria que entrar esse aqui também. Mas a gente não quer que esse entre. Então, são x negativo e o x menor do que y. Então, isto aqui, isso corresponde a esta região. Tá? E a segunda informação corresponde a esta região. Tá bem? E se eu tiver uma função que vai de R3 para R?
Então, no caso em que eu tenho uma função que vai de R3, não vou calcular domínio aqui agora, tá? Porque vai ficar muito mais complexo, mais difícil, mas eu vou identificar essas funções. Como é que é uma função que vai de R3 para R? Então, o domínio mora onde? Ele mora em R3, tá? Ele está contido em R3. A minha função depende do quê? De três variáveis. Então, uma função que vai de R3 para R, ela depende das variáveis x, y e z. Então, vai ficar x quadrado. Por exemplo, um exemplo, né? X quadrado mais 3xy mais z ao cubo. Esta função aqui é muito fácil de calcular o domínio. Por que que é fácil? Porque não tem divisão, não tem raiz nem logaritmo. Então, quando a gente não tem nenhuma dessas três situações, o domínio da função vai ser o maior conjunto dentro do espaço que a gente está considerando. Qual espaço que a gente está considerando? É o R3. Então, o domínio desta função é o R3 todo. Vamos para a segunda aqui. F de xyz igual a xyz. Essa também. Tem algum problema? Não, não tem divisão, não tem raiz, não tem logaritmo para ser calculado aqui. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o domínio desta função será o R3 todo. E o caso geral aqui? Se eu tiver uma f que vai de Rn para R, aonde que o domínio dela mora? O domínio mora em Rn, tá? Então, aqui as variáveis até R3, a gente usa letras x, y, z. Então, quando é uma dimensão, a gente usou x. Quando foi duas dimensões, a gente usou x e y. Quando é três dimensões, a gente usa x, y e z. Mas quando é uma dimensão n qualquer, a gente usa só o x e coloca um índice. Então, a gente coloca x1, x2, x3, x4, e aqui são três pontinhos, né? E assim sucessivamente até o xn, tá? Então, por exemplo, um exemplo de uma função que vai de Rn para R, ó, que é uma f de x1, x2 até xn. Quem ela é? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado. Isso aí é um exemplo de uma função. E como é que a gente calcula o domínio? Da mesma forma que a gente calcula anteriormente. Remove os pontos que dão trabalho, tá? Esta função, por exemplo, não tem nenhum problema. Não tem divisão, não tem raiz, não tem logaritmo. Então, esta função aqui, o domínio dela é o Rn todo, tá? Bom, então, na próxima aula a gente vai trabalhar com a parte de gráfico de função e curvas de nível.